Olá! Você sabia que o câncer é a segunda doença com maior causa de mortes no mundo, ficando atrás somente das doenças cardíacas? Apesar do cenário, existem hoje muitas formas de tratamento e possibilidades de prevenção. Por isso, lembrar que o dia 8 de abril foi o Dia Mundial de Combate ao Câncer nos dá a oportunidade de falar sobre o assunto e lembrar que aposentados e pensionistas acometidos por diferentes tipos de câncer têm direito à isenção do imposto de renda. Para cada ano, são esperados 704 mil novos casos de câncer no Brasil, com destaque para as regiões Sul e Sudeste, que concentram cerca de 70% desse total. E para falar sobre esse assunto tão importante, nós convidamos a doutora Milena Massumi Kozonoi. Ela é patologista do Hospital Erasto Gettner e parte do núcleo gestor médico da direção técnica do hospital. E para me acompanhar, eu estou novamente com a doutora Larissa Leitoles, que é advogada e trabalha há mais de 10 anos com ação de isenção de imposto de renda para aposentados e pensionistas. Muito obrigada, doutoras, pela presença. É uma honra ter vocês aqui com a gente. Eu vou iniciar nossa conversa, então, perguntando para a doutora Milena o seguinte. Existem dados do INCA que mostram que existem mais de 700 mil novos casos de câncer no Brasil. E dessa média, desse total, 70% dos casos ficam localizados no Sul e no Sudeste. Eu queria saber por que essa alta prevalência. Eu acredito que a medicina ela tem evoluído muito, né? Então, novas tecnologias, novos métodos de diagnósticos. E isso eu acho que tem auxiliado muito aos médicos a terem mais diagnósticos de câncer. Eu acho que isso é um dos motivos, né? Que tem crescido, né? Esse aumento do câncer. E é claro, né? Dentre outros fatores também que incluem a evolução da própria doença, né? Então, a gente buscou outros dados também que mostram que cerca de 1/3 das mortes por câncer, elas se devem a 5 principais problemas comportamentais e alimentares. Seriam alto índice de massa corporal, né, que é a obesidade, baixo consumo de frutas, vegetais e alimentos saudáveis, falta de atividade física, uso de álcool e tabaco. Explica pra gente como que os bons hábitos de vida, alimentação e saúde podem evitar a ocorrência do câncer. Todos esses fatores que você comentou, eu acho que levam a gente a ter menos saúde, né? E isso gerar doença, né? Então, eu acho que todos esses hábitos de vida, dormir bem, se alimentar bem, né? Frutas e vegetais, ter vitaminas de todos os tipos, né? Menos gordura, menos açúcar, né? Então, alguns alimentos não são nutricionais para o nosso organismo, né? E esses alimentos que não são nutricionais em excesso pode gerar doença, né? Então, acho que todos esses são uns fatores que podem ser prejudiciais, né? É importante dizer que existem formas de prevenção, né, de muitos tipos de câncer. É importante que as pessoas saibam e que também a pessoa que já está acometida pelo problema, que ela entenda que existem muitas formas de tratamento. Doutora, uma coisa que me chamou bastante atenção na sua primeira fala é que a doutora acredita, então, que um dos motivos, né, lógico, que a gente encontra hoje esse aumento da quantidade de casos é, inclusive, a questão do diagnóstico, que então, até então, a gente poderia ter vários casos, tantos quanto, porém sem diagnóstico. Eu acho que antigamente, vou dar um exemplo, né? Os exames de imagem não eram tão sofisticados, né? Não eram tão visíveis como a gente enxerga hoje, né? Eu acho que hoje em dia a medicina tem evoluído tanto que às vezes lesões mínimas a gente consegue visualizar em exames de imagem, que antigamente isso a gente não encontrava, não via e não era diagnosticado, né? Então, às vezes, o próprio doente, ele acabava indo ao óbito por falta de diagnóstico, né? Por procura de ter esse diagnóstico. Então, acho que isso influencia... Acho que é um dos motivos, né? Que tem influenciado bastante. Porque é muito alarmante, né? Quando a gente realmente vai pesquisar o assunto e se aprofunda no tema, vê o aumento dos casos nos últimos anos, e não só a nível Brasil, né? A gente tá falando
mundo todo, né? Então, e realmente faz muito sentido, porque a cada dia a medicina avança mais e vocês conseguem descobrir também mais precocemente, né? Eu acho que também existem métodos diagnósticos, por exemplo, a radiologia intervencionista, que hoje em dia a gente consegue fazer uma biópsia, tirar um fragmento do possível tumor, né? Sem precisar fazer uma cirurgia de grande porte, né? Então, hoje em dia, os métodos são menos invasíveis e a gente consegue ter um diagnóstico melhor, né? Bacana. Doutora, vindo na linha ali da questão dos cuidados para, né, a prevenção, de acordo com a OMS, o tabagismo causa 20% das mortes pelos acometidos por câncer. A doutora acredita que hoje ele é um dos principais fatores de risco? Com certeza, né? O câncer de pulmão ainda é um câncer muito prevalente, né? Não só do brasileiro, acho que do mundo inteiro, né? E o tabagismo está muito vinculado, principalmente a alguns tipos de lesões primários do pulmão, né? Então, eu acho que é um dos fatores de risco bem importante hoje em dia. Não hoje em dia, né? Mas no geral. E existem estudos que comprovam que o cigarro eletrônico também pode oferecer os mesmos riscos que o cigarro convencional, né? No desenvolvimento da doença, bem como para o agravamento dos sintomas de quem já tem, né? A doutora acredita que é equivalente mesmo? Com certeza, né? Eu acho que qualquer forma de tabagismo, seja eletrônico ou não, eu acho que possuem substâncias carcinogênicas, né? Que isso que pode gerar o câncer, né, digamos assim, do pulmão. Então, eu acredito sim que o tabagismo o eletrônico, o convencional, acho que os dois são prejudiciais à saúde. Porta, né? Exatamente. E a doutora poderia explicar um pouquinho pra gente de que forma os cânceres causados por infecção, como por exemplo hepatite e o HPV, podem ser prevenidos? Bom, o HPV hoje em dia a gente já tem disponibilizado no SUS a vacina, né? Que eu acho que é muito importante. E é claro, né? Os métodos contraceptivos, que a gente sabe que o HPV, ele é um vírus que é transmissível, né? Por relação sexual. Então, eu acho que a vacina, ela vem ajudar e muito, né? Mas também não é uma coisa que vai fazer com que acabe, né, com a doença. Eu acho que o conjunto, né, de métodos preveníveis, eu acho que isso vai auxiliar bastante. Até pela própria adesão da vacina no Brasil ainda, né? Pelos índices, né? Pelas pesquisas que são realizadas, o índice ainda é bem baixo. Inclusive, o volume de meninos que aderem à vacinação é ainda bem inferior ao das meninas. A gente tem ainda... A doutora acha que isso é devido à pouca divulgação? Eu acho que é todo um conjunto, sabe? Eu acho que é pouca divulgação, mas também eu acho que da conscientização de cada um, né? Às vezes a pessoa sabe, mas acha que não vai acontecer comigo, né? Por exemplo, assim, né? Às vezes é um pensamento assim. Então, eu acho que é um conjunto de fatores, né? Eu acredito também que talvez a própria população não tenha noção do tamanho da gravidade dessas doenças, né? Porque que essas doenças infecciosas podem vir a se tornar. Porque o HPV pode gerar o câncer de colo de útero, né? Que é um dos cânceres que acometem muitas mulheres e até diagnosticar e às vezes tratar. Com certeza, a maior porcentagem de câncer de colo do útero é por conta do HPV, né? Então, às vezes, a gente tem e não sabe que tem o vírus. Pois é. E como que ele se manifesta? Como que a pessoa pode perceber, identificar? É no preventivo? Então, é muito importante fazer o preventivo, né? O preventivo é um método, assim, de prevenção do colo uterino, né? Isso é muito importante mesmo, né? Evidenciar. É por esse exame que a gente consegue detectar o câncer precoce e tratar, e curar, né? Isso que eu acho que é o mais importante. Sim. E no caso dos homens? Porque os homens também podem ter o vírus, né? Como que eles identificam?
Então, no homem, ele acaba não tendo tantos sintomas como na mulher, mas ele também pode ter lesões por conta do HPV, né? Então, assim, prevenção sempre, uso, né, de preservativo, esse é um método, assim, principal para evitar, né, a contaminação, digamos. E doutora, o impacto econômico do câncer também é muito significativo no mundo, né? Existem estudos que dizem que o custo global do câncer até 2050 será de mais de 25 trilhões de dólares. É um custo muito alto, né? Queria saber, na sua opinião, de que forma que é possível mitigar essas consequências, alterar um pouco desse cenário? Eu acredito que a gente fazendo um trabalho de prevenção, eu acho que isso é o mais importante, né? Porque depois que você tem um câncer, você tem que tratar, né? E não tem outra maneira. Eu acho que você prevenindo, né, você vai ter, evitar com que o câncer apareça. Claro que tem muitos casos, né, que são hereditários e tal, mas alguns fatores de risco que a gente pode fazer com que o câncer evite, né? Então, prevenção, hábito de vida, ter uma vida saudável. Às vezes as pessoas acham que isso não é importante, mas realmente faz a diferença a longo prazo, né? Então, pode ser que uma pessoa de 20 anos, comendo ou fazendo, né, tendo hábitos de vida errado, agora, no momento, não tenha nada. Mas daqui 20, 30, 40 anos, aí que vem, né? Então, eu acho que essa prevenção desde o início e ter essa consciência de que tudo isso pode auxiliar a evitar a ter a doença, eu acho que isso é o mais importante, né? Muito. A gente vem buscando em todos os videocasts aqui esclarecer que aposentados e pensionistas acometidos pelo câncer têm direito à isenção de imposto de renda. Então, doutora Larissa, explica pra gente quais são as doenças do rol que têm esse direito e como que o aposentado e pensionista pode procurar por esse auxílio. Eu vou começar pegando o gancho da doutora Milena, falando que os pacientes curados, né, de neoplasia maligna principalmente, eles também vão ter direito, né? Essa lei é uma lei federal, não é uma lei nova, é uma lei de 1988, a Lei 7.713, e ela vai prever expressamente que os proventos de aposentadoria, pensão e previdência privada dos portadores de doenças graves serão isentos de imposto de renda, né? Ela visa ali desonerar a fonte de renda dessas pessoas que foram acometidas por determinadas doenças, tá? Esse rol é um rol taxativo, entre eles hoje a gente atende todo o Brasil, a gente tem mais 600 casos hoje em andamento, e além dos que já se encerraram, e entre eles, sem dúvida, a maior incidência de doenças que eu recebo no escritório é os de neoplasia maligna, daí depois eu tenho ali vários de cardiopatia grave, Parkinson, cegueira ou a visão monocular e, infelizmente, também temos vários casos de HIV, né? Mas esse rol é um pouco mais extensivo, a gente pode colocar depois na descrição do vídeo todas as doenças que contemplam esse rol, porque se a doença do contribuinte não for exatamente aquela descrita na lei, ele não vai ter direito à isenção. Uhum. E um dos documentos que a gente sempre destaca aqui, que o advogado precisa ter acesso, é o laudo médico. Então, eu queria que a doutora explicasse um pouquinho como que você trabalha, né, no que se refere à construção desses laudos. Bom, então, eu sou patologista de formação, né? Eu imito os laudos de biópsias e materiais provenientes de cirurgias, né? Com suspeitas de neoplasia. Então, o material normalmente chega para nós, a gente faz todo o processamento até a confecção de lâminas, né? Que é onde a gente analisa no microscópio as células, se são tumorais ou não tumorais. E a partir daí que a gente emite um laudo anatomopatológico, tá? E a partir desse laudo que a gente vai mencionar se é câncer ou se não é câncer, se é maligno ou se é benigno. Certo. E além do laudo médico, doutora Larissa, quais outros documentos a pessoa precisa apresentar? O anátomo,
né, realmente esse laudo, que é exatamente o que a doutora trabalha. Ele é o mais importante, né, o resultado da biópsia, que tecnicamente não é esse o nome, né, mas é esse o exame que comprovaria ali, que poderia instruir esse laudo médico ou esse atestado médico. É até importante a gente frisar, né, que às vezes os médicos ficam receosos em colocar um nome laudo, uma vez que ele não está laudando aquele caso clínico, né. Então ele pode ser um atestado médico, desde que ele tenha os requisitos ali das informações, que seria nome completo do paciente, a data do diagnóstico, porque é muito comum quando o médico ele emite um atestado, ele não vai narrar o que aconteceu. Por isso, né, que a gente discute tanto laudo, 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 porque quando ele vai emitir um atestado, ele coloca a data da emissão. Não tem problema ele colocar a data de emissão, por exemplo, data de hoje, sendo que o paciente teve a biópsia, o resultado com o diagnóstico médico lá pela patologista em abril de 2021. Porém, é preciso que ele coloque neste atestado que conforme diagnóstico médico de neoplasia maligna, porque aqui na isenção só vai ser possível se o contribuinte tiver sido acometido por uma neoplasia maligna. Então, é necessário que ele coloque aqui neoplasia maligna, qual é o CID dessa neoplasia, né? E eu sempre recomendo, peço para os meus clientes, se eles têm essa biópsia, que eles tragam para gente, que ela é bem importante, o resultado, né? E é importante que as pessoas saibam que a gente está falando aqui de possibilidade de restituição de imposto de renda, mas também isenção. Eu gostaria que a doutora explicasse um pouquinho para quem está nos assistindo a diferença e lembrasse alguns casos expressivos de valores que as pessoas já conseguiram restituir, por exemplo. Cláudia, o primeiro ponto que eu quero lembrar as pessoas é que o valor a que elas têm direito a restituir vai depender muito do valor a que elas tiveram de desconto de imposto de renda sobre pensão, aposentadoria ou previdência privada. Por exemplo, se eu sou aposentada e a minha aposentadoria está ali na faixa de R$ 4.000, não adianta eu querer recuperar R$ 500.000, né? Mesmo que eu tenha os últimos 5 anos. Agora, se eu sou aposentado, como eu já tive vários casos de pessoas que recebiam ali acima de 15, R$ 20.000 de aposentadoria, ou além da aposentadoria, ela tinha uma previdência privada complementar, daí certamente os valores serão maiores. Isso também vai depender do período a que ela tem direito. E é isso que eu gosto de trazer no escritório, que as pessoas tenham consciência de que essa isenção ela não vai te ajudar só neste momento. Ela te traz benefícios no momento, te devolvendo o passado se você tiver direito, já vou explicar quando. E também ela te traz benefícios futuros, porque hoje a gente tem cada vez mais alta expectativa de vida dos brasileiros. Né? Então, por exemplo, se você hoje descobriu que você tem direito e você tem 70 anos, se você for viver ali até uns 90, 93, você vai ter mais 23 anos de isenção. Às vezes eles falam, nossa, mas eu vou pagar honorários para advogado? Mas veja o benefício a longo prazo. Eu costumo fazer com os clientes essa conta às vezes, né? O valor do benefício econômico futuro que eu estou te trazendo, certo? E quando ele vai ter direito à restituição e quando à isenção? A isenção ele vai ter direito quando ele vem para a gente e demonstra para a gente que ele preenche os requisitos e a gente faz o pedido e ele tem direito à isenção, ok? A restituição ele pode ter direito até no máximo 5 anos da data que a gente está pedindo, ok? Certo. Que é o mesmo prazo que a Receita tem para cobrar os contribuintes de débitos de imposto de renda, por exemplo. Então, são no máximo 5 anos e desde que ele cumule os requisitos, ou seja, que nos últimos 5 anos ele tenha sido acometido por uma daquelas patologias da lei, ok? Apenas aquelas. Eu sei como advogada, principalmente como indivíduo, que existem outras doenças bem graves.
Porém, infelizmente, a lei, quando ela prevê uma isenção, ela tem uma interpretação literal, o que não permite que a gente estenda. Eu não tenho neoplasia maligna, mas eu tenho neoplasia. Vamos pedir? Eu não posso. Entendeu? Então, é necessário que ela preencha os 2 requisitos: a condição de proventos de pensão, aposentadoria ou previdência privada, e também ter sido acometido pela doença naquele período. Inclusive, uma coisa que é importante é que o pedido não precisa ser contemporâneo à doença. Como a doutora bem trouxe para a gente aqui no começo, eu fiquei muito feliz todas as vezes que eu converso com os médicos, eu fico feliz que eles falam isso. É possível a cura, né? Não se sabe se... A gente ainda não sabe como, né? Mas é possível a cura. Mesmo os pacientes já curados vão poder fazer pedidos de isenção, certo? Desde que comprovem a condição naquela época, ok? E também, gente, vale frisar sempre que a isenção vai se aplicar apenas para os proventos de pensão, aposentadoria e previdência privada. Exemplo. Doutora, eu sou aposentada, mas eu era médica, né? Sou médica, né? Acredito que a gente nunca deixa de ser, né? Sou médica, ainda faço pareceres, ainda faço laudos. Eu vou conseguir pedir isenção sobre os rendimentos que a doutora recebe de aposentadoria. Doutora, eu tinha uma previdência privada também, me precavi, fiz um plano, fiz um fundo sobre ela, eu também vou poder pedir. Sobre o que você recebe hoje pelo trabalho que você efetua, eu não vou conseguir. Porém, no momento em que a gente faz o pedido de isenção do contribuinte e ele tem a isenção concedida, o que ele recebe a título de pensão, aposentadoria ou previdência privada vai parar de fazer base de cálculo com o que ele ganha a mais. Entendeu? Então, ele vai ter um impacto tanto do deixar de ter o desconto do mês a mês, como a soma no ajuste anual. Muito didática a explicação. Espero que quem está nos assistindo, né, tenha ficado claro, assim como ficou para a gente. E a gente já está agora se encaminhando ao fim dessa conversa. Eu queria saber se a doutora Milena tem algum recado final para deixar para quem nos assiste. Eu gostaria de deixar uma contribuição e dizer que, né, reforçar a importância, né, da prevenção, né? A prevenção nada mais é ter hábitos de vida saudável, evitar tabagismo, etilismo, principalmente uso em excesso, alimentação saudável, frutas e verduras, né? Evitar gorduras, açúcares e atividade física, que eu acho que é um dos mais importantes. Eu acho que tanto a longo prazo quanto para nossa saúde mental, que hoje em dia, né? Eu acho que depois da pandemia todo mundo, né, ficou um pouco mais, né, tenso com relação a isso, mas eu acho que a atividade física é um ponto, assim, muito importante, né, acho que para todo mundo. E claro, né, ter uma noite bem dormida. Que sono. E doutora, para concluir? Para concluir, sempre que você ficar em dúvida se você tem ou não esse direito, procure um especialista. Maravilha. Muito obrigada novamente pela presença de vocês, pela participação. E a você que chegou até aqui, nos assistiu até o final, nosso muito obrigada. Se você quiser entrar em contato com a nossa equipe, clica no link da descrição que vai aparecer no vídeo, que vai ter uma equipe pronta para te atender. Muito obrigada e até a próxima.